Eterno, precisando de uma cura, Senhor amado. Glória a Deus. Forma, Senhor amado. Restitui a vida de cada um, Senhor amado. Também, Pai eterno, abençoa os ministros, ofertando a tua obra, Pai eterno. Aquele que tem, venha ter em dobro, Senhor, vai ter mais para dizimar mais, ofertar mais a tua obra, Pai eterno. Aquele que não tem, Pai eterno, porventura, Senhor amado, quem sabe está, Senhor amado, procurando um emprego, Pai eterno. Que o Senhor venha abrir a porta, Pai eterno, porque a porta que tu abre ou não fecha, Pai eterno. E a porta que tu fecha ou não abre, Senhor amado. Ó Deus tremendo, abençoa, Pai eterno, cada um que esta noite, Pai eterno, vem buscar uma resposta do céu, Senhor amado. Que o Senhor venha responder, Pai eterno, através da oração, Pai eterno, através da palavra, Senhor amado, através do louvor, Pai eterno. Usa cada um aqui esta noite, Pai eterno. Quem vai estar trazendo a tua palavra, Pai eterno. Quem está na portaria lá, Senhor amado, quem estiver sentado nas cadeiras, Pai eterno. Nós subimos, Senhor amado, que o Senhor usa, Pai eterno, dos profetas da casa, Pai eterno. Fala conosco, Pai eterno, manifesta, Senhor amado, o teu poder, a tua glória, Senhor amado, e seja feita a tua vontade, Pai eterno. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradecer a Deus até aqui, tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido fiel. Quero contar um testemunho para os irmãos bem breve, em nome de Jesus, antes de eu vá aqui adorar a Deus. Eu estava orando a Deus e pedindo a Deus uma providência. Eu comentei com alguns irmãos que eu estava com o carro estragado e desempregado, fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali, e mais tempo mais em casa mesmo, buscando a Deus. Aí Deus falou para mim que era para mim tirar esse tempo para buscar Deus, orar, meditar na palavra. E foi o que eu fiz, e descansei em Deus. E eu levei o carro no mecânico, o mecânico falou, deu problema no motor, tem que botar um motor novo, tem que tirar tudo do motor e botar um motor novo. Eu falei para ele, não tem como fazer metade do motor, não, tem que tirar tudo do motor e tem que fazer um motor novo. Foi quebrado, quebrou, trancou. Amém, seja feita a vontade de Deus. Falei para ele o orçamento, R$5.000, eu desempregado, minha esposa fazendo faxina, mas naquele momento eu descansei em Deus, falei com Deus, Deus está nas tuas mãos, Deus. O Senhor sabe, os irmãos que conhecem com nós, irmãos que nos conhecem no nosso dia a dia, sabe que o carro é usado para a obra de Deus, a gente vai para lá, vai para cá, leva os irmãos, leva para centro de recuperação, faz a obra de Deus, a gente faz a obra de Deus de verdade. E eu falei para Deus, Deus, é de coração, Deus, o Senhor sabe que o carro não é um luxo, é para a obra de Deus que nós fizemos. É para o Senhor, lá, leva a minha família, tiver alguém mal, me ligar 3, 4 horas da madrugada em casa, pode me ligar que eu levo para o hospital, não tem problema. É para a obra de Deus, está aí, Deus. Está nas tuas mãos, Senhor. Aí Deus falou para mim, o mecânico falou R$5.000. E eu sem nem uns centavos. Aí está minha esposa e nós colocamos em oração na madrugada, começamos a orar. Porque o crente quando aperta, ele ora, né? O crente quando aperta, ele começa a orar. Mas aí eu aprendi algo muito forte comigo, que é orar em tempo e fora de tempo. É buscar Deus no momento bom e no momento ruim. É buscar Deus quando falta e quando sobra. Aí naquilo eu comecemos a orar a Deus na madrugada, e quando nós estamos orando na madrugada, os dias foram se passando, e de repente começou a entrar um dinheiro aqui, entrou um dinheiro ali, 2,5 entrou. 2.500 entrou. Aí eu perguntei para ele, mas eu não sei como entrou. Aí a minha fé talvez foi pouca, e eu falei para Deus, Deus falou, descansa o teu coração, continua orando, continua buscando, continua no caminho, continua fazendo a obra, não para, não desanima. E eu continuei, de repente 2.500 entrou, dei de entrada para o mecânico começar o trabalho, e o restante eu não tinha, e Deus está nas tuas mãos, Deus. Amém, glória a Deus. Comentei com um irmão, comentei com outro, e de repente o tempo passou, e agora hoje o mecânico me mandou as fotos aqui, todas as peças, já comecei a montar, já levei lá tem que fazer para a retífica, já estou começando a montar, talvez sexta, sábado já entrego, e Deus, eu não tenho uns centavos, Deus, dos 2,5 que faltam lá, está nas tuas mãos, Deus. O Senhor sabe, o Senhor prometeu, amém, está nas tuas mãos, Deus. Se o Senhor me der, o Senhor é Deus, se não me der, continua sendo Deus, deixa o carro lá, até um dia eu conseguir o dinheiro. Hoje pela manhã acordamos e de repente Deus bradou no meu coração que hoje enviaria providência. Hoje de tarde era 4 horas e meia, pastor, entrou um pix de 2.500.
alguém dizendo assim, ó, é para te abençoar tu e a tua família. Alguém entrou pelo ouvido, você falou assim, essa para abençoar. Continua fazendo a obra, não para. Continua fazendo a obra, não para. E eu falei, não, vou te pagar para tirar. Não, é para te abençoar. É para abençoar tu e a tua família. Vai lá, paga o mecânico. E o nome do Senhor ele é glorificado. Aleluia. Isso não é para melhorar, irmão, porque Deus sabe de onde Ele nos tirou. Amém. Ele sabe que nós fizemos a obra de amor, de coração, de gratidão. Deus sabe que nós não fizemos a obra para mostrar para o fulano, porque nós fizemos, não, nós fizemos de amor. Deus, é para ti, Deus. Ontem nós fomos lá no centro de recuperação por misericórdia levar uma palavra. O irmão veio, nos pegou em casa, depois nos trouxe em casa. E nós não cobramos nada, irmão, eu não tenho para abençoar vocês, amém, irmãos. O importante é que nós fomos lá, a palavra foi pregada, Deus falou, Deus usou, teve almas que se converteram, aceitaram Jesus, e a obra é assim, a obra dá frutos. Quando nós estamos fazendo de coração, quando nós estamos fazendo para Deus, quando nós estamos de coração dizendo, Deus, é tudo para ti, Deus. Se o Senhor tirou o carro, amém, vai ficar lá 1 ano, 2 anos, amém. Nós vamos de a pé, vamos pegar o ônibus, que nós quando andamos muitas vezes na nossa vida de a pé, não tem problema de caminhar de a pé. Mas quando é para Deus, Deus dá o crescimento, aleluia. Deus abençoa, amém. Irmãos, uma salva de palmas para Jesus, uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Vamos adorar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Fecha o teu olho, fala com Deus. Deus, eu necessito. Deus, eu preciso de um milagre. Fala com Deus, Deus, eu preciso da providência. Deus, eu preciso de um crescimento espiritual. Fala com Deus essa noite na tua intimidade. Pra saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus do céu, pra vasculhar as minhas emoções, escanear a alma. Somente Ele que sabe de tudo, sem pôr num papel, Ele sabe de tudo. Aleluia! Porque Ele sabe, já é o que Deus tem pra mim e não o que os meus inimigos querem. E Ele antecipa os remédios quando eles me ferem. Na hora em que eu sou atingido desse remédio, chora o meu coração. Chorar eu choro sim, porque Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes nos pedaços, foi Deus que me ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus foi me lutou. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago a minha mão esquerda, escudo de poder. A outra espada da palavra pra me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me enxergando e vem me socorrer. Se não puder lutar de pé, se ajoelha agora. Mas depois pra te repetir. Se não puder lutar de pé, se ajoelha agora. Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes nos pedaços, foi Deus que me ajuntou. Já fui ferido, mas nesse período Jesus foi me levou. Eu trago marcas de batalha.
não puder lutar de pé, se ajoelhe e ora. Aleluia. Eu trago uma de batalhas e sinais de guerra. Glórias a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eita! Jesus é bom, igreja! Nós trazemos marcas de batalha. Essas marcas não são de derrota, mas é de mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque podemos estar feridos, mas o crente não morre. Podem amarrar minhas mãos, eu louvo com os pés. Podem amarrar em meus pés, eu louvo com a voz. E se me tirassem a voz, em espírito e em verdade, eu continuo adorando a Deus em nome de Deus. Se tem uma coisa que o Satanás não pode roubar da igreja, perceba, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar a fé, ele veio para tentar matar a esperança, ele veio tentar para destruir com o nosso amor a Deus. Mas tem uma coisa que ele não consegue matar, ele não consegue destruir, é o desejo que nós temos de adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O crente, ele é pior do que uma praga de rato, ele é pior do que uma praga, porque quanto mais batem no crente fiel, ao invés de tentar matar, mais ele cresce espiritualmente, lá bacana, mais ele exala o perfume de Cristo, e quanto mais ele sofre, mais Deus opera através do sofrimento dele. Aleluia. Experiência própria. 25 anos de fé com Jesus. As minhas maiores experiências com Deus e com Jesus Cristo e com o Espírito Santo foi na hora do meu pior sofrimento. Aleluia. Foi nos momentos de grande tribulação. Eu me lembro que eu jejuava porque Deus mandava e jejuava porque não tinha o que comer. E eu escutava os pregadores pregando que nunca viram um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. E eu pensava comigo, Deus, como que pode isso? Eu sou fiel a Ti em tudo que o Senhor me pede, e não ando sem bermuda, não ando sem camisa, não ando de regata, não vou para a praia ficar nu, não assisto televisão, só sei orar, jejuar, ler Bíblia, pregar o Evangelho, ganhar as almas para Jesus e andar na doutrina. Por que eu estou passando por esse sofrimento, Senhor? Está faltando as coisas dentro da minha casa, eu procuro serviço, o Senhor não abre a porta, eu procuro emprego e nenhuma porta se abre. E naquela época não existia a lei do preconceito, do racismo, e eu não recebia emprego porque eu era negro. E quando olhavam para mim, achavam que eu era bandido por ser preto, tá entendendo? E além disso, um problema no pé, porque as empresas não queriam se responsabilizar pelo meu problema de deficiência física. Agora imagine uma situação complexa de fome e miséria dentro da minha casa, e eu me perguntava, Deus, os teus servos pregam isso, alabarcandarai, até que um dia eu li em Filipenses, ali que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, labaxaia, porque nessa mesma passagem, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele disse, eu sei viver tendo fartura como não tendo nada, a ter fartura ou como a passar fome, labacandeplai. E eu pude entender que Paulo passou fome por amor ao Evangelho e a Jesus Cristo e às almas. Ele sofreu um naufrágio, passou por muitas necessidades por amor ao Evangelho. E Deus fez eu entender, aleluia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus na paixão de Comanai. Aleluia! Crente que é crente, Deus pode largar ele no deserto, ele não morre no deserto. Aleluia! No deserto ele se cria como a tamareira. Aleluia, louvado seja Deus. Quem crê que o deserto não vai ter matado, eu vou
igreja, amado, a gente não recolheu os dízimos e as ofertas, né? Mas nós vamos dar uma oportunidade para a irmã Tatiane louvar o nome do Senhor Jesus, que nós vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas. Glórias a Deus. Nossa irmã então prepara o louvor. E a diaconisa Cladiro passa aqui, irmã, em nome de Jesus, faz mais uma oração. Só que essa oração eu vou pedir para a irmã orar pelas almas, para Deus libertar e salvar as almas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus, salve irmãos com a paz do Senhor. Senhor amado Deus, Pai querido, queremos nessa noite, Senhor, colocar na tua presença, Senhor amado, as almas, Senhor, que o Senhor venha salvar, venha libertar, venha tocar, Senhor, nos moradores aqui dessa rua, venha libertar aqueles, Senhor, quem sabe está dentro do seu lar, oprimido, Senhor, depressivo, Senhor, com crise de ansiedade. Amado Espírito Santo, alcança, meu Pai, a vida, Senhor, do Romalina ali naquele hospital, que o Senhor venha, Senhor amado, salvar esta alma, Senhor. Toma nas tuas mãos, Jesus querido, aqueles que estão enfermos, Pai, quem sabe, numa UTI, numa CTI, ó Senhor, esperando um leito, Senhor, é o médico dos médicos, alcança, Senhor, a vida, Pai, da Aline também que se encontra ali hospitalizada, Senhor, aqueles que nós não conhecemos, mas nessa noite eu te entrego nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus, ó Pai do milagre, e nós estamos aqui, Senhor, crendo no milagre, Senhor, na salvação, na salva que o Senhor vai fazer, na libertação, Arabaxai, na cura, Arabacanda, Arabaxanda. O Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que opera aonde o homem não pode. Senhor, alcança os nossos familiares, alcança a nossa parentela, alcança os nossos filhos, Senhor, os filhos dos teus servos que ainda não te servem. Faz a obra, Senhor, em nome de Eu cumprimento a Padre Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar vocês a louvar comigo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel e poderoso, aleluia. Deus de maravilha, aleluia! Glórias a Deus! Glória a Jesus! Aleluia. Levou Jesus, o Senhor é fiel Glorificado és tu, e verdadeiro. Deus, aleluia. Prometo, amada Igreja, no paz do Jesus, amém? Amém! Deus é pai e não é padrasto. Bendito seja o nome do Senhor. Adorado seja o seu nome, Senhor. Glória a Jesus e glória a Deus. Digno és tu, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Oh, adorado seja o teu nome. Glorificado é o teu nome. Deus de maravilha. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim. Eita, João.
coisas, Deus fiel, Deus justo. aleluia, Bendito é o nome do Senhor. tem coisas que nós jamais saberemos. Labacande plomanara. O que diferencia Deus de nós é que tem coisas que jamais saberemos. Aleluia. Que louvor tremendo esse aí, né, irmão? Esse louvor aí está em alta no YouTube. Era um louvor que estava esquecido, mas agora voltou de novo. É sinal de que há um mistério de Deus nesse louvor, né? Alabacante eu jamais saberei porque Ele me escolheu. Porque éramos para ser condenados ao fogo eterno. Mas o amor dele foi tão grande por nós que Ele não olhou para a nossa aparência, mas teve misericórdia da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar a Jesus e ser grato por isto? Lavacande prominece. Adorado seja Deus. Igreja amada, hoje é culto de avivamento e pregação da palavra. Aleluia. A última terça é de ensino. E amanhã é a nossa escola bíblica, num outro tipo de roteiro, numa outra tipo de forma de ensino, né? Eu gostei tanto daquela maneira que foi dado o ensino aquele dia, pastoral, daqui que o Senhor deu para nós aqui na quarta-feira, quando faltou ali, não sei se foi a luz ou não teve como fazer o culto lá na sede. Eu gostei tanto daquela forma, deu para nós aprender bastante da palavra e ainda deu tempo para 2 louvores, mais uma ministração no final. E eu acredito que Deus está dando maturidade para todos nós, né? Nome de Jesus. Então amanhã os irmãos se esforcem para estar na sede. Aleluia. E eu sempre cobro, né? Principalmente os obreiros e as obreiras. Porque nós somos um modelo a ser seguido, amém, igreja? Ah, fulano não veio, Beltrano não veio. Amém? Só que na hora das recompensas e da honra de Deus, Deus vai dar para quem é fiel, né? Para quem é obediente. E nada melhor do que o nosso bom testemunho. O nosso bom testemunho fala mais alto que a nossa pregação. Às vezes nós queremos cobrar do povo glorificação no nome de Jesus, mas nós não damos o bom exemplo, né? Mas quando a gente dá o bom exemplo, o povo recebe a palavra de repreensão com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Quem entendeu, diga amém. E quinta-feira estamos aqui novamente no culto evangelístico. Glórias a Deus. E vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Eu estou pensando em dar esse culto da quinta para um irmão cuidar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ficar só com a terça e me dedicar também com o pastoral na área do ensino, nos cultos de escola bíblica. Glórias a Deus. Porque os irmãos precisam, irmão, ter compromisso com Deus também, né? E os irmãos têm que se desenvolver, porque o pastor não é eterno, não é insubstituível. Uma hora Deus pode chamar você e daqui a um pouco, quem sabe, a gente vai para outro lugar ou para outra obra de Deus ou para outra missão. E Deus precisa de homens e mulheres para dar continuidade à obra que começou. Amém? Em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glórias a Deus. E também tem culto na Timbaúba, amém, igreja? MV. As irmãs, né, se esforçam para ajudar a diaconisa Vani lá a adorar a Deus e servir a Deus. Principalmente os irmãos, né, que tem carro, que podem estar lá em nome de Jesus. Eu creio que são esses os anúncios, né? Em nome de Jesus. Depois a gente vai ter a oração. Que horas? Às 16 horas volta a escolinha das crianças, amém? E no outro vai ser o culto infantil, vai ser o primeiro culto aqui, né? Então nós vamos treinar as crianças aí até para ter comportamento na igreja, amém, igreja? Glórias a Deus. E eu vou pedir aqui, né, com todo respeito, toda a educação, né, os irmãos que são obreiros e obreiras, usem de autoridade, não de brutalidade, mas de autoridade, e procurem zelar pela casa do Senhor para que, né, a gente não venha permitir que haja tipo assim, que nem ali foi riscada ali a parede, lá foi riscado também. Eu tenho essa tinta, ainda bem que eu tenho essa tinta, quero ver se eu venho um dia aqui para pintar
né, esses desenhos que as crianças fizeram, senão não vão ser obrigados a tirar essa questão das canetas, dos negócios das crianças, para não dar contento e briga com os pais, né? Mas que também o templo aqui não venha passar por essa situação, né? Porque isso aqui tem o proprietário pode entrar aqui se desgostar, enfim. Então vamos procurar ter zelo, né? Pelo aquilo que não é nosso, em nome de Jesus, amém? E os pais sejam compreensivos, quem entendeu, diga amém. Pode ser até meu filho, pode chamar a atenção, que eu dou toda a verdade, que a casa de Deus, ela tem que ter um certo respeito, em nome de Jesus. Igreja amada, hoje nós não vamos fazer a apresentação dos visitantes, mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, glórias a Deus, porque a gente vai trazer uma mensagem aqui, e no final da mensagem o pastor Aldo vai estar ministrando a oração da intercessão pelas almas e por nós aqui, amém, igreja? Nós vamos estar meditando numa palavra de Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Vamos se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Orabacanda é ploma na sebre. A gente vai lá para Isaías capítulo 61. Isaías capítulo de número 61. Glórias a Deus, Pai. Isaías capítulo de número 61. Glórias a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos ler Isaías capítulo 61, apenas o verso ou o versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Eu quero ficar apenas com a parte A desse versículo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ou, em outra tradução, o Espírito do Senhor Deus, ou o Espírito de Deus, está sobre mim. Amém. Assentai-vos, por favor. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Louvado seja Deus. Querida igreja, eu quero falar aqui Deus de maravilha. Uma revelação que eu tive da parte de Deus já faz 2 dias. Eu quero fazer menção aqui de um pensamento cristão, um pensamento espiritual. Eu quero falar sobre a capa da herança, a capa da herança. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já ouvimos falar, né, sobre a capa de Elias, né? Quem tem mais de 10 anos de fé, ou até mesmo mais de 5 anos, mais de 5 anos de fé em Jesus, já ouviu ou já ouviram falar a respeito da capa de Elias. E também vocês já ouviram falar do profeta Elias e também do sucessor de Elias, que foi o profeta Eliseu. Aleluia. E a história vai dizer que Elias estava para ser tomado por Deus. Elias estava para ser trasladado vivo ou arrebatado pelo Senhor Deus. E diz a palavra de Deus que Elias, o tesbita, né, o profeta, chamado profeta do fogo, porque ele orou e fogo de Deus desceu de cima para baixo e consumiu o sacrifício, o holocausto, e a água que estava no rego, na vala, até a chama lambeu aquilo ali e desapareceu diante dos olhos de Elias, do rei Acabe, dos profetas de Azer e de Baal. E todo o povo exclamou: só o Senhor é Deus, lavachou de comandar. E esse profeta chamado Elias, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele foi perseguido por uma mulher chamada Jezabel, e ele era odiado por Acabe também, um rei corrupto e perverso.
E diz a Escritura Sagrada que ele profetizou a morte de Jezabel. E ele foi perseguido. Tanto é que ele andou fugitivo, tentando se esconder para não morrer pelas mãos de Jezabel, a prostituta ou a falsa profetisa que profetizava por Baal, Labacanda e Plominécia. E diz a palavra de Deus que Elias, aleluia, ele habitou numa caverna por um período de tempo. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele estava no auge do seu ministério como profeta, ele já estava cansado de exercer aquela autoridade, porque ele não estava mais suportando a rejeição do povo e a perseguição religiosa da época. E ele entrou em depressão e se escondeu numa caverna. Não é diferente nos dias atuais. Todas aquelas pessoas que querem ser usadas por Deus ou pelo Espírito do Senhor Jeová, eles vão sentir em um dado momento da sua trajetória, da sua jornada como profeta ou como pregador do Evangelho, este sentimento de, aleluia, de rejeição, este sentimento de solidão, este sentimento, aleluia, de total desprezo pelo povo. E muitas vezes nós vamos se deparar em opressões, e está escrito em Eclesiastes que a opressão faz endoidecer até o sábio. A labrastérgia tem uma ferramenta que o diabo usa, e esta ferramenta é chamada desânimo ou opressão, para tentar nos desfalecer na coragem, para tentar nos desfalecer na fé e nos desencorajar de exercer o ministério profético. Mas em nome de Jesus, nessa noite, toda a palavra maldita que proferiram contra a tua vida, toda a ferramenta preparada por Satanás para te destruir, em nome do Senhor Jesus, eu anulo, eu aniquilo e destruo pelo poder da minha fé e da tua fé. E toda a maldição de Balaão vai virar bênção de Deus na tua vida, porque contra Israel não há encantamento, diz a Bíblia Sagrada. Quem está ungido, está ungido. Quem está abençoado, está abençoado. Maldição não vai chegar na tua casa, praga nenhuma vai entrar na tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você vai curvar por causa do vento, mas a tua palmeira vai levantar de novo, porque as tuas raízes não estão em placa de igreja, as tuas raízes não estão em pastor e profeta, as tuas raízes estão na rocha, está em Cristo, está no verdadeiro Evangelho. E se está no verdadeiro Evangelho, a prova não vai te matar, a prova vai te fortalecer, a prova vai te chamar para perto de Deus, abaixando e comandando. Quem crê, diga amém. Aleluia, amém, Jeová. Agora percebam, a Bíblia diz que agora então Deus resolve ir até Elias. E diz a Bíblia Sagrada que quando Deus apareceu para ele na boca da caverna, Deus fez uma pergunta para Elias: Elias, o que tu fazes aí, Elias? Labachandarai. E ele então vai se queixar para Deus, dizendo: Senhor, mataram teus profetas e somente eu sobrei. Aleluia. E Jezabel agora quer tirar minha própria vida. Eu não aguento mais, eu estou em grande aflição. E diz a Bíblia que Deus repreende Elias, dizendo: Elias, não digas que só tu sobrou, porque eu reservei, eu preservei sobrevivente, remanescente, mais 7.000 que não se dobraram e nem beijaram a mão de Baal. Será que nesta noite tem remanescente aqui? Será que tem crente que Deus pode contar, mesmo que fulano não veio no culto? Porque tem gente que só dá glória a Deus se o amiguinho, o colega de culto veio no culto. Mas se você veio aqui, alabaxai com o coração voltado para Jesus, então ofereça o teu melhor culto. Alabracando diploma na rasterga, mão de pai. Elias, eu reservei 7.000 que não se dobraram. Aleluia. Tem gente mais macho do que tu, Elias. Aleluia. Oh, glória a Jeová. E diz a Bíblia que então Deus, conhecendo a fraqueza de Elias, agora Deus dá direção para Elias, dizendo: Elias, é o seguinte, eu vou te tomar para mim. Jezabel quer te matar, mas eu quero que tu viva. Tu está desejando a própria morte. Alabracandaraia, tu está pedindo para me tirar a tua vida, mas eu vou fazer ao contrário. Ao invés de tu morrer,
eu vou te trasladar vivo para o céu, abacanda. Sabe o que eu aprendo aqui, evangelista Derlane? Que o querer da gente é um, de Deus é outro. A gente pensa que Deus vem pela esquerda, Deus vem pela direita. A gente pensa que Jesus vai bater na porta depois da ressurreição, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pelo contrário, quando a casa pertence a ele, ele atravessa a parede, apresenta-se a nós e diz: eu sou teu rei, eu estou aqui, eu mando na tua vida. O que faz Deus ser Senhor é isto: é quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, ele faz do jeito dele. A gente pensa, a bênção de Deus vai vir, aleluia, pelo carro do Mercado Livre, e aí Deus diz: não, não é do teu jeito, é do meu jeito, porque os meus pensamentos são mais elevados que os teus. Eu vou usar um corpo para mandar Deus até a ti. Graças a Deus. Aleluia. Elias queria morrer, mas Deus queria que ele vivesse e ele não morreu. Tem gente aqui que por várias vezes já sentiu esse sentimento e já orou: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, me ajuda. Eu não quero dar o gosto para Satanás me ver desviado de novo. Eu não quero dar o gostinho para ele me ver nas drogas, no crack, na destruição. Senhor, se for para me desviar ou ir para o mundo novamente e pisar no sangue de Jesus, tira minha vida e me leva contigo, papai, porque eu quero morar contigo. E aí você ora para Deus te levar. Nunca vou me esquecer que eu fiz essa oração. Eu já não estava mais aguentando o cargo de profeta, e um Deus Todo-Poderoso um dia ele usou uma pessoa que nunca ouviu a minha oração, Labacanda, Plouvinerga, e Deus abriu a boca daquele rapaz ali, chamado Davi, e ele profetizou dizendo: meu servo, não peça para mim te levar, eu não vou te levar agora. Alabracandarai, eu tenho visto o teu deserto, eu tenho visto o teu sofrimento, eu tenho visto a tua dependência a mim. Te levantei na terra como profeta, a minha palavra na tua boca a verdade. Muitos não aceitam porque acham duro demais as tuas palavras, mas fui eu que te levantei como profeta na terra. Abre a boca que eu te encherei e te usarei, e eu não vou te recolher agora. Não peça para mim, não seja, aleluia, um covarde, porque eu, Senhor Deus, tenho almas para libertar e salvar e converter a mim, e não vai ser tão cedo que eu vou te levar, meu servo. Eu quero que tu viva, e quando tu cumprir tudo que eu te ordenar na terra e cumprir a tua missão, aí então eu te recolherei para o meu jardim, te plantarei no paraíso. Glória! E eu desisti de pedir para Deus me levar e comecei a orar diferente. Deus me dá coragem, graça, poder, autoridade, capacidade, muita fé, e que eu consiga, Deus, me esforçar para remir o tempo, para me cumprir tudo aquilo que o Senhor quer na terra, para que depois de cumprir eu possa completar a carreira e guardar a fé, alabraxaia, e quando o Senhor vir me buscar, eu esteja com as mãos cheias de molhos, labaxaia. Eu queria que Deus me levasse, mas Deus não quis me levar e me deixou na terra. Então me aguenta aí nessa noite. Aleluia! Você está querendo ir, mas Deus está dizendo: tu vai ficar mais alguns anos, porque eu preciso de ti na minha obra. Eu necessito que tu te coloque na minha presença, porque através da tua vida almas serão salvas para mim, pessoas serão libertas de demônios, enfermidades serão curadas através da tua fé e da tua oração, porque tu é ferramenta de Deus, instrumento de justiça para proclamar o evangelho de poder e autoridade. Quem crê assim diga amém. Aleluia! E geralmente quem quer viver, Deus leva. Geralmente quem está em vento e polpa, tudo dando certo, Deus leva. Sabe por quê? Porque Deus já está percebendo que se Ele continuar abençoando, aquela pessoa vai se corromper. Então, para que ela não venha se corromper, Deus leva antes, lavachando e comanaia. Por que fulano morreu, era tão bonzinho, tão querido? É que Deus conhecia o futuro e Deus não queria que aquela pessoa se perdesse, e então Deus recolhe antes, muitas vezes permitindo um acidente de carro, muitas vezes permitindo uma doença tipo a dengue ou coronavírus. Não importa
como que Deus vai fazer. O importante é que Deus quer que as almas sejam salvas, louvado seja o nome do Senhor. Então muitas vezes nós vamos desejar morrer, Deus vai querer que nós vivamos, e muitas vezes nós vamos desejar viver, e Deus vai nos levar através da morte. Por quê? Porque Ele é Senhor e nós somos servo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora perceba, Elias queria partir, aleluia, pela morte, mas Deus trasladou e arrebatou ele vivo, louvado seja o nome do Senhor. Mas antes da sua trasladação ou do seu arrebatamento, a Bíblia diz que o seu sucessor chamado Eliseu, aleluia, chegou para ele e disse: Elias, eu quero porção dobrada. Quando ele fez esse pedido a Elias, ele fez um pedido, meus irmãos e minhas irmãs, que era seu direito, porque Eliseu era primogênito de Elias no ministério profético. Lembra que Deus falou para Eliseu: vai até certo lugar e vá lá e unja Eliseu, filho de Nebate, em teu lugar lá, baixando de Comanai. E estava Eliseu na 12ª junta, depois lavrando a terra, e então Elias larga o manto sobre ele e unge ele com um azeite na sua cabeça, louvado seja o nome do Senhor. E aí Elias diz: ó, despede dos teus pais, porque a partir de agora tu vai começar a ser meu filho na fé, e tu vai ser o meu sucessor, tu vai, aleluia, suceder a mim. Em outras palavras, Eliseu era um filho espiritual de Elias. Eliseu lavava as mãos de Elias para fazer a obra. Ele lavava e aprendia aos pés de Elias. Mas até o dia da sua partida, Eliseu não pôde fazer nada, porque ele era aluno de Elias. Ele andava com Elias para lá e para cá, observando como orava, observando como se comportava. A Labracandaraia quer crescer no ministério, observa o teu pastor, observa os homens de Deus, observa as pessoas que têm comunhão com Deus, porque se você andar do lado de homem de Deus, Deus vai se apoderar de ti e vai te fazer também um homem abençoado, como o teu pastor é abençoado por Jesus. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz: eu estou sentindo uma unção tremenda nesse culto aqui. Deus está me dizendo que vai capacitar aqui. Deus está me dizendo que vai ungir pessoas aqui para a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora percebam, a Bíblia diz que Eliseu então anda com Elias lado a lado durante todo o seu ministério de profeta na terra, mas não pôde fazer sequer um milagre. Mas diz a Bíblia que, vendo Elias ser usado, despertou em Eliseu o desejo de ser uma bênção, o desejo de ser usado por Deus e também ser capaz de exercer o ministério profético. Então isso significa que Elias foi influência na vida de Eliseu. Deus está dizendo para mim e para você: você tem sido influência, você tem sido uma pessoa sal que provoca a sede de salvação nas pessoas, ou as pessoas olham para ti e tem vergonha de que tu é crente. Labracanda é plomanaia. Deus está dizendo para mim e para você que é para nós ser sal temperado, para influenciar, para causar sabor de salvação nas pessoas. As pessoas vão nos observar, devem desejar a mesma unção que está na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Porque Jesus, Ele não nos escolheu para ser prego de banco ou apenas para esquentar a almofada de cadeira. Não, Jesus nos escolheu para que nós vamos e demos fruto, e o fruto permaneça. Deus nos escolheu para darmos fruto para Ele, para o seu reino. É obrigação da gente ser uma bênção, é obrigação da gente produzir frutos de gratidão a Deus, é nossa obrigação carregar a arca da presença, é nossa obrigação honrar a aliança no sangue de Cristo, é nossa obrigação dar glória a Deus, para ser exemplo de adorador a Deus, lá baixando de Comanai. Aleluia! Agora veja, Eliseu pediu porção dobrada e disse: dai-me unção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, ele estava pedindo capacidade dobrada. Aleluia! Ele queria ser mais útil do que Elias, ele queria ter mais unção e autoridade
do que Elias. E diz a Bíblia que Elias olhou para ele e disse assim: bah, dura coisa tu me pediu. Dá uma olhadinha para o meu testemunho, Eliseu. Em outras palavras, olha o quanto eu sofri por ser profeta. Olha o quanto eu fui perseguido. Mas Eliseu, ele sabia o que ele queria. Eliseu estava determinado no que ele queria. E a pergunta do Espírito de Deus é: você sabe o que tu quer? Você sabe o que tu tem para a tua vida? Em quem você está focado? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a passar pelas consequências? Você está disponível para Deus para o que der e vier? Onde a luta se travar, se você está determinado nisso e nada vai mudar a tua ideia, te prepara, tem porção dobrada para você, tem capacidade dobrada para você. Deus vai exaltar a tua cabeça, porque Ele está vendo em você determinação, Ele está vendo em você foco, Ele está vendo em você perseverança, Ele está vendo em você um soldado que Ele pode encontrar para as batalhas. Alabragai, tem gente querendo ver cárcere se abrir, mas não quer tomar a chicotada que Paulo e Silas tomaram. Tem gente que quer ver o quarto homem na fornalha, mas ninguém quer entrar na fornalha de fogo. Tem gente que quer ver o anjo fechar a boca do leão, mas não quer entrar para a copa dos leões. Tem gente querendo ver maravilha na igreja, mas não quer pagar o preço, não quer passar pelo processo, não quer ter que ser moldado pelo Espírito. Mas Deus está me dizendo: quer ser usado, quer ser cheio do Espírito, esteja preparado na oração, esteja preparado no jejum, esteja preparado na palavra. Ame a Deus acima de tudo, para poder aguentar a chicotada, para poder aguentar os cárceres, para poder aguentar a rejeição e a crítica dos outros. Aleluia! Eu vou ir mais a fundo. Se num culto como esse tu não consegue te animar para dar glória a Deus, Deus não pode contar contigo como missionário. Aleluia. Alabacanda é promanácia. Está escrito na Bíblia, não sou eu: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. E se tu te fatigas com homens que vão a pé, o que tu se fará com homens que vão a cavalo? E se numa terra descansada, cheia de paz, tu te afadigas, que dirá no bosque do Jordão, na bacana de ploma na saia. Sabe o que quer dizer isso? Seja fiel no pouco, e sobre o muito Deus vai te colocar. Aleluia. É de grão em grão que a galinha enche o papo. Não adianta ficar recuando e retrocedendo. Deus não agrada-se de soldado covarde, exator que entrega os companheiros, aleluia, que se desvia por qualquer coisa. Deus está atrás de homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, que estejam disponíveis para Ele. Venha o culto que vier, haja o que houver, nada muda a mentalidade dele. Ele vem na igreja porque ele é grato. Ele não dá glória a Deus só na segunda, ele dá glória a Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Ele está na igreja porque ele entendeu o propósito de Deus, ele compreendeu porque foi chamado. Ou tu acha que é barbada exercer ministério e cumprir obrigações de Deus? Não é fácil, mas há um segredo: seja cheio do Espírito de Deus. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada, capacidade dobrada. Ele disse: dura coisa tu me pediu. Mas ele tinha foco. E ele disse: lançou o desafio. Pode notar que Deus sempre vai gerar uma barreira. Deus sempre vai gerar uma barreira. Está escrito num dos profetas menores que o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo cura. Amém. Sabe aquela muralha de Jericó? Foi o próprio Deus que permitiu aquilo ali. Usou as pessoas que moravam em Jericó, os anaques, para levantar aquela muralha. Foi o próprio Deus que criou aquela muralha, porque Deus queria ver do povo se eles estavam dispostos a pagar o preço para conquistar a terra prometida e dar valor àquilo que Deus entregou para eles. E aquele gigante que surgiu ali foi o próprio Deus que permitiu, para dar uma oportunidade para Davi se assentar no trono lá, baixando de Comanaia. E esse obstáculo que está na tua vida é Deus dizendo: há um milagre depois desse obstáculo. Eu estou profetizando que Deus está dizendo aqui. Lavacando de pro. Quem está no espírito está recebendo. Quem está na carne está ficando assim: por que eu estou aqui? Aleluia. Eu
crente tem que saber porque está no culto. O crente tem que saber de onde veio. O crente tem que saber para onde vai. O crente tem que saber o que ele está pregando. E o crente tem que entender quem é o Espírito de Deus que está na sua vida. Lá bacana, é claro. Nós não estamos aqui como barata tontas que não sabemos para onde vai nem onde vem. Nós sabemos em quem temos crido e nós sabemos que o nosso Jesus, ele morreu, ressuscitou, está vivo para todo sempre, e é ele quem batiza com o Espírito Santo, e é ele quem dá línguas estranhas através do Espírito de Deus para os homens falar com Deus diretamente. Não tem, aleluia, barreira, não tem interferência, é código Morse, nem o diabo entende, só Deus entende. A resposta vem mais rápido, porque Paulo diz: quem ora em língua estranha, ora bem, aleluia, labasterga mandará. É por isso que o diabo luta para os crentes ficarem minguados na igreja, é por isso que o inimigo luta para que os crentes venham ter uma oração fraca. Mas quando o crente é cheio do Espírito Santo, até as línguas estranhas que saem da boca dele, sai com virtude, sai com graça, o povo sente a graça e dá vontade de querer ser batizado com fogo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo: eu sou o Senhor da tua vida, e é eu que estou causando esta barreira, este obstáculo, porque eu tenho um grande milagre a te entregar para a tua vida. E o que foi que Elias disse para Eliseu? Se tu me veres subir, se tu me vires ou me veres subir. Ele gerou um obstáculo. Foi o próprio Deus que usou Elias ali para gerar aquele obstáculo. Se tu me vires subir, tal coisa sucederá. E aqui eu aprendo uma grande lição. Tem gente que pula de galho em galho, de aquário em aquário. É pedra que rola e não cria limo. É gente que sempre é desmotivado pela circunstância, e ele já muda de ideia. Aleluia. Mas Eliseu não. Eliseu, ele era um homem focado e determinado. Ele tinha convicção no que ele queria. Mesmo que o obstáculo surgiu, ele ficou na posição. Olha para o teu colega de culto e diga assim: Deus te colocou aqui, fica na posição. Deus te colocou aqui, fica no posicionamento. Fica firme, a prova vai passar, a luta vai passar, Deus vai te aprovar, Deus vai te dar maturidade, Deus vai te dar equilíbrio, Deus vai te dar sabedoria. Tu vai aprender com homens e mulheres de Deus nesse lugar, e quando Deus te der maturidade, tu vai sair pregando o Evangelho com autoridade, com poder. Tu não vai se envergonhar do Evangelho nem da palavra. Tu vai ter raiz, tu vai ter estrutura, e Deus vai te entregar a capa da herança. E o que aconteceu? Então Elias disse: tal coisa sucederá. E ele ficou focado no homem. E na trajetória surgiu mais obstáculos. Os filhos dos profetas disseram para Eliseu: tu ficou sabendo que o teu senhor será tomado hoje? Cale-se, fique quieto, eu já sei. Veio vários obstáculos para ele tirar o olho do homem. Aonde Elias ia, ele estava focado em Elias. Enquanto você estiver focado em Jesus, tu vai ver milagre. Quando tu tirar o olhar de Jesus e olhar para os homens, tu vai se decepcionar e tu vai afundar como Pedro. E ele não tirou o olhar de Elias. Não tira o teu olhar daquilo que Deus te chamou. Não tira o teu olhar daquilo que Deus entregou para a tua vida. Não tira o olhar daquilo que Deus te vocacionou. Olha o anjo aqui falando comigo aqui. Não tire o teu foco da chamada, do ministério, da promessa, da capa da herança que Deus te entregou, daquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Não tenha uma fé medíocre. Eu não acredito que essa menina, esse miserável pecador, vai diminuir a tua fé. Não, eu quero crer que a tua fé é maior do que essa criança, a tua fé é maior do que a tua filha, do que teu filho, a tua fé é maior do que o amor ao teu marido, a tua fé é maior do que esse irmão que se levantou contra ti na tua igreja. Aleluia. Tu tem foco, tu tem um ministério, tu tem um alvo, a capa da herança. Glória a Deus, aleluia. E o que aconteceu? Elias, então, ele é trasladado. Diz a Bíblia que veio uma carruagem e separou Elias de Eliseu. E Eliseu exclamou dizendo: cavalos de fogo e seus cavaleiros.
E diz a Bíblia que ele enxergou Elias sendo arrebatado pelo redemoinho. O redemoinho serviu de trampolim para jogar Elias dentro da carruagem, porque uma carruagem não viria por em vão. Ele entrou dentro da carruagem depois, mas ele subiu num redemoinho. Aleluia. E eu me lembro de Jó. Depois de alguns anos, Deus aparece para Jó num redemoinho, e do meio do redemoinho Deus falou com Jó e disse: Jó, aonde estava tu quando eu criava o cetro estrelo, onde eu traçava limites para o mar? Aonde estava você quando eu lançava os primeiros fundamentos da terra? E Jó olhou para aquele redemoinho, e a voz que bradava com ele face a face, ele disse: porei a minha mão na boca e me calarei. Tu falas e eu aprendo contigo. Meus olhos estão te vendo. Antes eu te ouvia falar de ouvir a palavra, mas agora os meus olhos te vejam. E mudou todo o conceito de Jó. Quando tu tiver um encontro sobrenatural com Deus, tu vai parar de murmurar de fulano e beltrano. Tu vai parar de dizer ai do fulano, ai do beltrano. Tu vai ir lá para Isaías capítulo 6. Ai de mim que vou perecendo, porque sou de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quem olha para a glória de Deus, ele deixa de olhar para o defeito dos outros. Alabaia! E quando ele olha para o defeito dos outros, ele vem não só com a receita, ele vem com o bálsamo, ele vem com a cura, ele vem com o remédio, ele vem com a graça de Deus. Não adianta eu exortar a igreja a repreender e não ter óleo do Espírito, não ter graça de Deus, não ter virtude de Deus. Aleluia! E diz a Bíblia Sagrada: me canto como núbria que te face contemplar e cheme nepluves nubricando. O Senhor Deus está me dizendo que está entregando uma grande resposta para ti, Adelânio. Eita, mistério de Deus. Lamanto como núbria aquela mandara ramala xiria aquela manda leplexadai. Olha o que Deus está me falando nessa língua estranha. Sabe por que Deus está permitindo muita coisa na tua história? Porque tu tem desejo, chama de querer ser usada e ter a autoridade de Deus. E por causa desta unção dobrada de poder e autoridade, é necessário tu passar por todos os processos que um vaso tem que passar. E o Senhor Deus manda dizer para ti: tu és como Eliseu, tu precisa ficar focada, tu precisa ficar determinada naquilo que eu te chamei, porque eu não quero que tu tire os olhos da chamada, da vocação do ministério. E tudo isso que tem te ocorrido é porque eu quero lançar uma capa de herança sobre a tua vida, mas o diabo quer desviar a tua atenção daquilo que eu te chamei para te oprimir, para te desanimar, te desfocar. Mas eu, Senhor Deus, estou dizendo para ti: continua focada e seja cheio do meu Espírito, porque eu estou trabalhando na tua vida, estou trabalhando em várias áreas na tua vida, Alabracai. Mas quando eu te aprovar, Labraia, eu vou liberar a capa da autoridade. Lamande comanai. Eita! Nós não servimos a uma filosofia. Nós não acreditamos no misticismo. Nós não acreditamos em ficção científica. Nós não acreditamos em mitologia. Nós acreditamos no maior oráculo poderoso que é a Bíblia Sagrada. Nós acreditamos no poder do Evangelho. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E a gente sempre pensa que é a gente que vai fazer sinal negativo. O dever é nós pregar o Evangelho, colaborar com o Evangelho. Se chama Espírito de Deus. Tem gente que prega o Evangelho, quer ver sinais, mas não é cheio do Espírito. Mas quer ver milagre, quer ver maravilha. Seja cheio do Espírito de Deus. Seja cheio do Espírito de Deus. Vou repetir: seja cheio do Espírito. Aleluia. Quem é cheio do Espírito e prega o Evangelho, sinais acompanha, porque é Deus que vai confirmar o Evangelho. Bendito é o nome do Senhor. Me suporta. Me suporta a minha indignação. Eu já estou anojado, é a palavra. Eu já estou com repúdio dessas igrejas que se dizem igrejas, mas são sinagogas de Satanás, igrejas de Eli. Icabô, não deveria ser pentecostal, deveria ser Icabô. Foi-se a glória de Deus, porque as pessoas estão pregando um pasto seco, ensinando um pasto seco,
entende tudo de gramática, de hermenêutica, de homilética, de hebraico e grego, mas falta o poder de Deus, falta a unção de Deus. Machado sem cabo não vale nada. Aleluia, pode ter fio, mas se não tiver cabo não presta para nada. Aleluia. O machado é a palavra, e diz a Bíblia que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E Paulo disse: o conhecimento e a sabedoria incha, deixa o homem egocêntrico, querendo ser senhor da razão, querendo ser o dono da verdade, acha que já conhece tudo de Bíblia, pensa que é o dono da cocada preta, porque o conhecimento e a sabedoria incha. Mas Paulo disse que o amor constrói, e ser cheio do Espírito traz vida ao Evangelho. Tem gente cantando sem o amigo Espírito Santo. Tem gente ensinando, é ele que está ensinando, não é Deus que está usando. Tem gente enquadrada naquela igreja da Ásia Menor ali, que Jesus foi, a igreja de Sardes, não pode morar. Eis que estou à porta. Jesus estava do lado de fora, Jesus não estava dentro daquela igreja. Ele bateu na porta e disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cearei com ele. Veja, o povo botou Jesus para fora. Era só os catedráticos, era só os magnatas, era só os mestrados, era só os entendidos da Bíblia. Aleluia, Jesus já não tinha mais espaço naquela igreja de tanto egocentrismo e soberba. Alabaia, mas olha a misericórdia de Deus. Eu estou aqui na porta, se vocês abrirem o coração e parar de ser soberbo, eu vou entrar, alabaia, eu vou me manifestar. Aleluia, o dia que Deus se retirar da Dunamis, eu vou embora também. Alabacandarraia, porque aonde Deus está, eu quero estar. Aonde Deus sentar, eu quero sentar. Alabai, eu sou que nem Ruth, Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Aonde tu orar, eu vou orar. Aonde a presença estiver, eu quero estar. Aleluia. E eu não sei como que pode que as pessoas conseguem, irmãos, pregar sem unção, pregar sem o Espírito de Deus, forjar uma máscara de santidade, de hipocrisia, aparentando se avivar. Eu estava olhando no Facebook, até pensando em excluir no Face. Os irmãos dançando, fazendo dancinha, passinho, achando que estão pentecostal. Misericórdia, o sangue do Cordeiro repreenda. Labraia, são os verdadeiros profetas de Baal, que ficam se retalhando, aleluia, se matando, se cotovelando. Fogo não desce. Alabraia, a Bíblia diz que os profetas de Baal gritaram desde a manhã até o meio-dia, saltaram no altar e não caía fogo, e se retalharam com lancetas, derramaram sangue, sacrificaram para Baal. E o que tem de gente profeta de Baal, adorador de Baal dentro das igrejas, que se estraçalham, fazem sacrifício de dor, jejum com mágoa no coração, aleluia, labracanda, provasmérica, prego sem unção, não vive uma vida de fidelidade, ficam gritando, se movimentando no altar, saltando que nem os profetas de Baal, fazendo passezinho dentro da igreja, e Deus não manda fogo, porque estão tudo desconcertados, estão tudo morto, estão tudo sem o Espírito de Deus. Eu prefiro ficar só aqui na congregação pregando do que pregar para um povo que não tem mais sede do Espírito de Deus. Tu olha ali, meu Deus do céu, uma sequidão, e tu vai ver aquelas mulheres se dizendo ser pastora, tudo do avesso, tudo conforme o mundo, dando moral de santidade nas pessoas, sem o temor, sem a vergonha na cara. O que é isto? Deus falava comigo: meu servo, o homem sem o meu espírito é um porongo seco. O homem sem o meu espírito é um céu sem estrela. Um homem sem o espírito é um deserto árido e seco, sem vegetação. Um homem sem o Espírito de Deus é como uma casa sem dono, sem morador. Um homem cheio do Espírito Santo é como um carro sem motorista. Um homem sem o Espírito Santo, alabasterga na plafórdia, ele se perde nos pensamentos. Aleluia. Aleluia. Um homem sem o Espírito de Deus, irmão, daqui um pouquinho ele está despregando o que ele pregava que era pecado.
E Deus me dizia, sabe por que eu estava deplorável dessas igrejas? Porque eles se esqueceram do meu espírito. Eles não me amam mais do jeito que me amavam. Eles não têm mais aquele temor, meu servo. Eles já não têm mais aquela reverência, aquele respeito ao sagrado. Eles perderam a vergonha. Se é que sabe o que é vergonha na cara. Aleluia. O meu evangelho tem se tornado opróbrio para eles, Labaia. Eles estão invertendo os valores. Estão chamando o mal de bem e o bem de mal. Mas quem tem o Espírito de Deus, Deus revelou para mim que ele não é enganado. Quem tem o Espírito de Deus tem a mente no lugar. Quem tem o Espírito de Deus, ele sabe o que ele está pregando. Quem tem o Espírito de Deus, ele não anda lunático, ele não anda alucinado pela embriaguez da contenda e da confusão. E Deus me dizia, uma pessoa sem o Espírito de Deus, aleluia, ele entra na confusão dos pensamentos. Daqui um pouquinho está pregando heresia, daqui um pouquinho está desmentindo a Bíblia, daqui um pouco está distorcendo a verdade e mentira, daqui um pouco ele está tão pervertido que ele não sabe mais o que é o certo e o que é o errado. Mas a Bíblia diz que Eliseu recebeu a capa. Agora perceba comigo, ele viu, então foi atendido o seu pedido. Mas olha o que aconteceu. Vários obstáculos aconteceram para Eliseu poder ter isso aí. Ó, Elias lançou a capa e a capa caiu no chão. E sabe o que Eliseu teve que fazer? Olha aqui a revelação. Ó, a capa foi jogada no chão. Ele viu o homem subir. Quando o homem subiu, aí que ele foi se focar na capa. E o que aconteceu? Ele teve que fazer isso aqui, ó, se abaixar, se curvar, se dobrar para poder pegar a capa. Tem gente que quer ter autoridade, mas não tem humildade. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas o coração é cheio de arrogância, de soberba, de prepotência, de egoísmo. Aleluia, não tem a capacidade da humildade. Não consegue se humilhar para nada, não se abaixa para ninguém, sempre ela é a certa, sempre ele é o certo, nunca se dobra e não sai da razão, não se abaixa. E o próprio Jesus disse, os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Tem gente pregando sem o Espírito de Deus no púlpito, porque não se curva. E teve que se abaixar para poder pegar a capa. Quer a capa da herança? Te humilha, te abaixa. Jeremias, tu quer ouvir a minha voz? Sim, Senhor. Então desce. Desce a casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Tem gente que quer ouvir Deus, mas não quer descer na humilhação. Tem gente que não se dobra para o Espírito de Deus. Acha que é o Senhor de si. Enquanto ficar assim, infelizmente Deus nunca vai poder te usar. É tudo do meu jeito, é conforme eu quero. Deus está dizendo, larga a base das unhas, para de usar brinco nas orelhas, para de andar do avesso e ser imoral. Não, Deus só quer o coração. Se Deus quisesse só o coração, ia ser cardiologista ou açougueiro. Mas Deus não quer só coração, Deus quer espírito, alma e corpo. Ou é tudo para Deus ou não é nada para Deus. Deus não vem arrebatar por metade. Deus não remedia, ou ele cura ou ele não cura. Ou ele faz ou não faz. É sim ou não. O que passar disso é do maligno. E Deus não tem parte com o diabo. E Deus está dizendo, seja fiel, cumpra o que eu estou te mandando, faça tudo conforme é para ser feito, porque tem uma capa de herança para ser entregue para você. Aleluia. Tu vai ver, se tu cumprir isso que eu estou falando, quando te chamarem para expulsar demônio, o demônio vai gritar lá de dentro, vai dizer, esse aí eu não posso. Porque esse aí está com a capa de Elias. Esse aí está com a capa da herança. Diz a Bíblia que Eliseu então pega a capa e ele grita, onde está o Deus de Elias? E ele toca com a capa no Jordão, e o Jordão se abre em duas partes.
A capa serviu como chave para abrir uma porta d'água. Que mistério. E quando abriu o Jordão, ele subentendeu: o Deus de Elias agora passou a entrar em mim. Aqui eu recebi uma revelação tremenda. Você não imagina quem está dentro de você. Deus colocou dentro de você o Espírito de Deus. E junto com o Espírito de Deus veio uma capa de herança. A salvação é de graça, certo? Pela fé, mediante a graça. Mas quando tu recebe a salvação, junto com a salvação tu recebe um pacote de presente. E dentro desse pacote de presente tem uma capa de autoridade e poder. Deus tem dons disponíveis para você. Quem tem o Espírito de Deus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E entrou nele o Deus de Elias. E olha o que aconteceu, o Jordão se abriu. E Deus falava comigo: o meu povo desconhece o poder que está dentro deles. Porque se o meu povo soubesse o poder que emana de dentro deles através do meu Espírito, eles iam parar de murmurar e me adorar mais. Eles iam parar de ser incrédulos e me confiar mais. Porque eu estou dentro de vocês, e eu que estou dentro de vocês, eu entreguei um Espírito de Deus. E disse Paulo: e não vos deu Deus espírito de covardia, aleluia, ou de timidez, mas o espírito de fortaleza. Sabe o que quer dizer isso? Ninguém pode contigo, ninguém vai te deter, o Jordão vai se abrir, alabai. E olha o que aconteceu através de Eliseu. Ele curou as águas amargas. Morreu um cara na batalha e caiu na sepultura dele, e os ossos estavam tão tomados pelo Espírito que o homem reviveu e voltou a guerrear. E ele profetizou uma abundância de comida e alimento e seres viventes para o povo comer. Numa época em que a mãe comia o filho da outra e se repartia, porque a miséria e a desgraça, a fome era tão grande. E no meio dessa miséria toda, agora você está entendendo por que Deus colocou o desejo no coração de Eliseu? Porque Deus conhecia o futuro, que ia acontecer isso na terra. E Deus precisava levantar um profeta com porção capacitada, dobrada, com mais poder. Levanta a mão que eu vou profetizar de novo. Deus vai te usar de uma maneira tão grande na oração, que esse bairro vai desfrutar das bênçãos de Deus na tua vida. Vamos colocar de pé, igreja. Pastor Aldo, ele vai fazer um convite para orar aqui, em nome de Jesus. Deus de maravilha, bendita a tua palavra. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Quem entendeu a mensagem, a palavra de Deus, ela nos mostra o quão pequeno nós somos, né? Quando ouvimos a palavra, ela serve como espelho para ver o quão pequeno nós somos e o quanto nós necessitamos do Senhor. Glórias a Deus. E nesta noite, o Senhor falou conosco, né? O próprio Jesus reconheceu a necessidade da unção do Espírito para exercer o ministério na terra, que era dar vista ao cego, curar os enfermos, libertar os cativos, apregoar a palavra da salvação. Quem somos nós para não reconhecer esta necessidade desta unção sobre a nossa vida? Então você que quer ali receber um pouco mais do Senhor, investir um pouco mais do Senhor, para exercer a tua chamada, porque a caminhada ainda não chegou no fim, meus irmãos. Nós estamos na caminhada e nós temos um alvo para chegar. E para chegar até esse alvo, nós precisamos desse revestimento. Não seja aquele crente, irmão, ali que colhe o maná para vários dias e acaba estragando. O Senhor falava ali comigo. Há muitos que acham que uma campanha vai sustentar eles o mês todo. Acham que vindo numa campanha pode ficar o resto do mês, aleluia, em casa, aleluia, desapercebido. É como colher o maná para o dia seguinte, vai estragar. Vem todos os dias, nós temos que reconhecer essa necessidade de nos alimentarmos do Senhor Jesus. Então eu quero orar contigo. Você que pode dar um passo aqui, vem orar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quem reveste do Espírito Santo é Deus.
Jesus disse: a unção do Senhor está sobre mim. Aleluia. A unção que estava sobre Cristo veio de Deus, não veio do homem, mas veio do próprio Senhor. E não vai ser diferente aqui nesta noite. A unção que vai descer sobre nós, ela não vem do pastor Jefferson, não vem do pastor Aldo, não vem do evangelista Belânio. A unção vem do Senhor nosso Deus. É Ele que tem o poder para ministrar sobre a minha e a tua vida. Então oramos, meus amados irmãos. Você que pode fechar os teus olhos e levar os teus pensamentos até a presença do Deus Altíssimo. Começa pedindo misericórdia, porque se tu pedir justiça, tu serás destruído. Mas peça misericórdia, misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Nós vamos perecendo no meio de um povo de lábios impuros, mas nós precisamos ser purificados. Nós precisamos, ó Deus eterno, ver a tua glória, Senhor meu Deus eterno. Nós precisamos, ó Deus, dessa capa em que o teu servo pregou aqui nesta noite. Esta capa de autoridade, esta capa de poder para repreender os demônios, para expulsar os demônios, ó Deus, para curar os enfermos, libertar os cativos, apregoar esta palavra de salvação. Nós reconhecemos, ó Pai, diante da tua palavra e do poder dela, a nossa necessidade de ser revestido. Então, Jesus amado, venha revestir a tua igreja do alto da sua cabeça, a planta dos pés, ó Deus, para continuar mais uma milha, quem sabe 2 milhas, quem sabe 3 milhas. É o Senhor que sabe o quanto nós ainda vamos caminhar aqui na terra. Soberano Deus da glória, nós precisamos chegar até o fim desta caminhada, Senhor, e nós somente vamos chegar se o Senhor tomar pela mão e dizer: eu te ajunto, eu te esforço, tenha bom ânimo. Aleluia, dai-nos ânimo nesta noite, ó Pai querido, aleluia. Nós não queremos ter momentos contigo, nós queremos ter uma caminhada, nós não queremos ter um final de semana, nós queremos ter uma caminhada contigo até chegar no fim, Senhor, e permanecer na tua vontade, permanecer na tua palavra. Vem, Espírito Santo, vem ajudar a tua igreja, vem ajudar o teu povo. A tua palavra é promessa, a tua palavra é promessa, meu Deus eterno. E nós te pedimos, cumpra a tua palavra sobre a nossa vida. A tua palavra promete que aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Aquele que está edificado na rocha, os infernos não prevalecem contra a sua casa, não prevalecem contra a sua vida. Vai recebendo aí, meu irmão, a revelação da chamada, vai recebendo a revelação do ministério em que Deus tem contigo aqui na terra. Peça para o Senhor, meu Deus eterno, não deixa eu perder o foco, não deixa eu perder o foco. Deixa, Pai querido, aleluia, eu ver, Pai querido, a tua promessa se cumprindo na minha vida, assim como Eliseu contemplou a promessa, você também vai contemplar o Senhor operando sobre a tua vida, manifestando a chamada, cumprindo aquilo que Deus tem te prometido. Vai recebendo o revestimento, vai recebendo o poder. Há uma unção reservada para esse dia, há uma unção reservada para essa igreja. Vai desprendendo, Jesus, vai desprendendo aqui nesta noite esta unção que está reservada para a nossa vida, Pai querido. Vai desprendendo sobre a tua igreja, vai desprendendo
descendo sobre o teu povo. Esta unção que está reservada para o dia de hoje sobre a nossa vida. Nós queremos tomar posse da nossa porção. Eu quero tomar posse da minha porção diária. Não deixe eu ser negligente naquilo que o Senhor tem alcançado nas minhas mãos para fazer o teu reino, mas me desperta todos os dias para estar na tua presença, buscando da tua face, buscando do teu poder e do teu investimento. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa fraqueza. O Senhor é nossa força, é Ele que vai te fortalecer, meu irmão. Na tua fraqueza, o Senhor se manifesta com poder. É Ele que vai te levantar desta situação em que você se encontra. Quem sabe você está afligido como estava, aleluia. Mas nesta noite o Senhor renova forças aqui neste lugar. Nesta noite o Senhor te pega, te levanta do montouro, aleluia, te coloca sobre a rocha e te diz: vai, meu filho, continua esta caminhada. Esta caminhada ainda não chegou no fim. Eu ainda tenho obra contigo, eu ainda tenho chamada contigo. A palavra do Senhor prevalece. Pode passar o céu e a terra, mas aquilo que Deus te prometeu está de pé aqui nesta noite. Tão somente toma posse, meu irmão. Seja fortalecido para caminhar com o Senhor nesta vida, e que o Senhor seja exaltado e glorificado.